começamos nossa aula, nós falamos a respeito de definições. O que é missão, o que é evangelismo. Nós vimos que, biblicamente, missão é mais do que evangelismo. Biblicamente, missão é mais do que ação social e ajudar o próximo. Missão, biblicamente, é o conjunto das duas coisas. Usando a linguagem de John Stott, é a junção do grande mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, com a grande comissão, e de pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando, como Jesus nos ensinou, lá em Mateus 28. Então, a gente junta as duas coisas. Missão é tudo aquilo que a igreja foi enviada para fazer. Uma outra forma de falar a mesma coisa em outras palavras é dizendo que a missão da igreja é servir. Jesus disse, eu vim para servir, eu estou aqui como quem serve. Então, a missão da igreja no mundo é servir. Servir ao próximo, servir aos irmãos uns aos outros, servir. Como que é esse serviço? Esse serviço é através da evangelização, do anúncio das boas novas, é através também da ajuda, do amor, da ação social e das outras atitudes e ações que podemos fazer em prol do próximo. Então, essa é a missão da igreja. Entendendo o conceito maior de missão, nós delimitamos, então, em seguida, para o que é evangelismo. E nós vimos que evangelismo é anunciar as boas novas. Evangelismo é comunicar as boas novas. Nós vimos que a Bíblia usa o verbo evangelizar em vários contextos, e em muitos deles não nos informa se houve conversão ou não. Ou seja, o nosso conceito de que evangelismo só é evangelismo quando há frutos, quando há conversão, não é o modelo mais adequado biblicamente. Porque evangelizar é anunciar as boas novas. Os resultados, se há conversão ou não, não anula a evangelização. É claro que o objetivo é esse. E é melhor quando isso acontece. E nós louvamos a Deus e ficamos mais contentes e celebramos ao nosso Senhor quando há conversão. Não estou diminuindo isso. Porém, evangelizar não é depender do resultado. Isso é importante porque às vezes a gente acha que missionário é só aquele que o campo missionário, por exemplo, está fluindo. Na verdade, missionário, ele está lá, evangelizando todos os dias. Às vezes, os frutos demoram anos para começar a aparecer. Não quer dizer que ele ficou anos sem evangelizar. Ele evangelizou. Porém, a questão dos frutos, alcançar os corações, isso é Deus quem faz, no tempo dele, através do Espírito Santo. Não cabe a nós determinar. Então, o evangelismo não está amarrado ao resultado. O evangelismo, então, deve estar amarrado ao quê? A mensagem anunciada. E nós, então, vimos quais são os pontos principais da mensagem. Porque a mensagem é Jesus, é o evangelho de Jesus Cristo. É o que Jesus fez. Ele veio ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou. O motivo pelo qual ele morreu? Para perdoar os pecados dos homens. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. São as afirmações do Evangelho, que ele veio ao mundo, ele é o Senhor, ele está exaltado, ele é o nome, recebeu o nome acima de todo nome. Ele é Senhor, ele é Salvador. Essas são as afirmações. As promessas do Evangelho também fazem parte dessa mensagem. Quais são as promessas? O perdão dos pecados, a vida eterna, reconciliação com Deus, o Espírito Santo. Essas são as promessas do Evangelho. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos comunicando quem é Jesus, o que ele fez, o que ele prometeu, as afirmações, as declarações e também as testemunhas. Quais são as testemunhas? Tudo isso segundo as Escrituras, segundo a vontade de Deus, segundo os profetas anunciaram, segundo os heróis do Antigo Testamento apontavam, segundo os apóstolos testemunharam e registraram nas cartas e nos livros do Novo Testamento. Então, tudo segundo as Escrituras. E nós terminamos com as demandas, com as exigências do Evangelho. Então, evangelizar é explicar tudo isso. E desafiar a pessoa. Creia em Jesus Cristo, se arrependa e tenha a vida eterna. Se arrependa e creia e tenha a vida eterna. Se você crer em seu coração e professar com seus lábios,
você será salvo. Essas são as promessas da Bíblia, esse é o desafio bíblico. Então, dessa forma nós encerramos. Missão é mais do que evangelismo e mais do que ação social, é a junção das duas coisas. Nós vimos que ação social não é um meio, não é a isca para o evangelismo, mas a ação social é parte da missão e está em pé por si só e deve funcionar por si só. Nós somos chamados a servir dessa forma também. Diga. Uma pergunta. Quando nós tivemos um exemplo aqui na cidade de um missionário, fundador do hospital evangélico. Ele não era pregador. Ele era um médico que veio dos Estados Unidos, veio para fundar o hospital, fundou o hospital e durante um período eu cheguei a conhecê-lo, né? Ele cuidou do hospital, Então, fazendo um trabalho mesmo social. Sim. Não pode ser considerado um missionário esse? Sim. Fazendo só essa parte, que ele não era pregador. Ele não pregava o evangelho. Ele fez missão. Ele cumpriu com a missão da igreja em outro lugar. Ele tinha os recursos, os meios, e ele chegou em um lugar onde precisava de cuidado, de tratamento, e ele cumpriu com a missão da igreja. A missão da igreja é as duas coisas. As duas coisas. Certo. Então hoje, agora nesse primeiro momento, nós vamos fazer um pouquinho de teologia bíblica sobre missão, tá? E sobre evangelismo, na verdade. Então, como assim? Nós já vimos tudo que a gente falou ontem, a gente tentou falar a partir da Bíblia. A Bíblia nos ensina. Mas vamos aprofundar as nossas bases bíblicas para o evangelismo, para ter uma fundação sólida, um alicerce bem robusto, para então conseguirmos construir e praticar baseados e encorajados por tudo isso, tá? Então, evangelismo e a Bíblia, tá? Então, a tese que a gente vai tentar demonstrar aqui é que o evangelismo ele foi inaugurado na Grande Comissão. Todo mundo entende e concorda. Jesus mandou irmos e evangelizarmos ali, depois que ele ressuscitou, diante dos discípulos, ele falou, ide pregar o evangelho. Porém, se a gente analisar a Bíblia como um todo, a gente vai ver que existem promessas lá no Antigo Testamento que são as bases por trás desse mandamento. Então veja, a Grande Comissão em si, nós vamos ver isso, ela já nos dá, por si só, encorajamento suficiente, motivação o suficiente, é um mandamento, é uma missão. Tá? Só que a gente vai deixar isso ainda mais forte biblicamente, olhando para as promessas que estão por trás do que Jesus mandou a gente fazer. Tá? Então, o evangelismo, ele é fundamentado nas promessas de Deus e ele é inaugurado, instalado, ordenado na Grande Comissão. Mas existem promessas e existe o agir de Deus por séculos e séculos e milênios na história do seu povo que fundamentam esse mandamento. Então, a ideia é que o evangelismo ele é fundamentado nas promessas de Deus, ele é realizado em Jesus Cristo, porque todas as promessas do Antigo Testamento são realidades evangélicas em Cristo, e ele é comissionado, ele é inaugurado, instalado oficialmente como uma ordem na Grande Comissão. Tá? Então veja, a Grande Comissão, Mateus 28, 18 e 20, Jesus aproximando-se falou-lhes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, não estamos negando que esse é o mandamento, é a inauguração. Vamos supor, a primeira associação missionária da igreja surgiu aqui, formada pelos discípulos e os apóstolos ali em Jerusalém. Tá? Ali começou o primeiro trabalho missionário. Aí, o primeiro missionário foi Pedro, que pregou ali e 3.000 pessoas foram convertidas no dia de Pentecostes. Porém, existem promessas
que fortalecem esse mandamento, que motivam, que encorajam. Então a gente começa olhando lá atrás para Abraão. Quando Deus chamou Abraão, que se chamava Abrão ainda, ele fez promessas para Abrão. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Aqui já está uma promessa. De Abraão, ele faria uma grande nação, Israel. Israel ia surgir desse homem, certo? E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Mais promessas, prosperidade, ele seria grande, abençoado, nome conhecido. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra também poderia ser traduzido como todas as nações. Todas as nações. Ou seja, a promessa que Deus fez para Abraão é que a partir de Abraão ele traria um povo e a partir desse povo ele abençoaria todos os povos. De Abraão veio Israel, de Israel nós sabemos que veio Jesus Cristo, o filho de Davi, e em Cristo inaugurado o projeto missionário para abençoar todas as nações. Então, Cristo mandou: ide por toda a terra, pregai o evangelho. Mas Cristo é o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão e para todo o seu povo. E o que Cristo está mandando que nós façamos, Ele está nos dando o papel de sermos instrumentos para que essa promessa aqui se cumpra também para todos os povos. Então, a partir dessa nação Israel, todas as famílias, todas as nações eram abençoadas. Olha que interessante. Paulo, lá em Gálatas 3:8, fala: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Paulo chama essa promessa de evangelho, evangelizar. Ele está falando: olha, o nosso papel de ir e pregar o evangelho é baseado numa promessa que Deus fez. Deus previu, Deus antecipou que os gentios seriam abençoados com o evangelho. Gênesis 22, depois que Abraão vai e oferece, né, e com todos a intenção de oferecer seu filho em sacrifício a Deus, e Deus o impede, e Deus então provê o animal para o sacrifício. Deus reforça as promessas para Abraão. Deus reitera, ele repete a aliança que ele já tinha feito, as promessas. E ele fala: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações abençoadas a partir da descendência de Abraão. Então, o evangelismo, ele inaugurou, ele é instalado, Jesus mandando ir pregar o evangelho. Mas ele tem promessas lá atrás que fundamentam isso. A história do povo de Deus no Egito, a história do Êxodo, também nos mostra um pouquinho disso. Tá? Veja que interessante. Se você entender esse termo, conhecimento de Deus, você vai conseguir responder muitas das perguntas que surgem na história de Êxodo. Como, por exemplo, por que 10 pragas? Por que o coração de Faraó endurecido? Por que todo aquele tempo? Por que todo aquele sofrimento? Por que tudo aquilo? Deus poderia simplesmente ter falado o Egito ser completamente dizimado e Israel liberto. Em um instante. Ele fez coisa muito mais complexa e difícil em um instante, pelo poder da sua palavra. Mas ele escolheu fazer da forma que ele fez. Por quê? Cremos que para restaurar o conhecimento de Deus. De certa forma, evangelizar não é fazer com que os povos conheçam a Deus? E como que nós conhecemos a Deus? Na pessoa do Filho, Jesus Cristo, que é a mensagem do Evangelho. Então, existe... Talvez eu esteja sendo ousado demais, mas creio eu que nós podemos dizer que existe um aspecto evangelístico
na forma que Deus libertou os israelitas do Egito. Então, o conhecimento de Deus é um tema importante. Veja que interessante. Quando Deus aparece para Moisés, ele se manifesta ali na sarça ardente. Ele fala para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não fala para Moisés: eu sou o teu Deus. Por quê? Porque Moisés não conhecia Deus. Quando Moisés vai falar para o povo: olha, nós vamos ser libertos porque Deus vai nos libertar, Moisés fala: o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Acontece que, do tempo de José no Egito até o tempo da escravidão no Egito, passaram-se muitos anos. Gerações mudaram. O povo se esqueceu de Deus. O povo estava acostumado com a vida no Egito, os deuses egípcios, o dia a dia no Egito. Só depois da escravidão e de muito tempo que o povo clama e chora. E o texto fala: o povo se lembrou de Deus e das promessas, mas o povo não conhecia ainda. Então Deus se apresenta: eu sou o Deus de teus pais. E aí, no decorrer de toda a história, se você ler com cuidado, e eu convido você a fazer essa leitura de Êxodo 1 até o capítulo 15, e sublinhe toda vez que palavra conhecimento de Deus, ou saber que eu sou Deus, conhecerão a Deus, frases sinônimas a essa, com essa expressão, você vai ver que você vai começar a sublinhar várias frases, porque Deus está dizendo: olha, é através dessas grandes obras que os israelitas e os egípcios vão me conhecer. O povo não conhecia Deus. Não ia adiantar nada o povo ser salvo da escravidão, levado magicamente, milagrosamente para a terra prometida, sem passar por tudo que eles passaram. Eles chegariam lá e seriam um povo livre, mas sem Deus. Agora, pelas pragas, a dor, as vitórias, o sofrimento, toda a jornada no Egito, o povo conheceu quem é Deus. A ponto de que no final, quando Miriam canta, celebrando a Deus pela vitória, ela fala: agora nós sabemos que o Senhor é Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus poderoso que salva o seu povo, que salvou o seu povo do Egito.